Olá, meu irmão, minha irmã. Uma alegria mais uma vez, né, estarmos juntos para mais um dia do nosso Palavra Encarnada, para mais um dia de juntos como família Lumen, mergulharmos nas palavras do Santo Evangelho, palavras de salvação, palavras de vida eterna, palavras que nos transformam pela força que vem do alto, que não é nossa, mas é de Deus, né? E hoje, sexta-feira, dia 22 de outubro, nós nos reunimos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, Senhor, no mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje, né, a liturgia nos oferece o Evangelho que está lá em Lucas, capítulo 12, versículos de 54 a 59. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho, senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Meus irmãos, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, esse evangelho, né, que está dentro aí do capítulo 12 de Lucas, que nós vimos meditando aí nos últimos dias já, ele mostra Jesus fazendo uma forte exortação a nós, a nossa lentidão, a nossa incapacidade de, mesmo tendo condições humanas, né, mesmo tendo inteligência, mesmo tendo perspicácia, atenção, nós não direcionamos esses dons que Deus nos deu para a nossa salvação e para a salvação dos outros, para as coisas que realmente importam. Nós direcionamos muitas vezes para aquilo que passa, para aquilo que o vento leva, para aquilo que hoje é e amanhã não é, e não depositamos a nossa vida naquele único que não passa, naquele único que permanece para sempre, né? É uma loucura, mas é assim que muitas vezes nós conduzimos a nossa vida, né? Então, assim, o primeiro ponto daqui é justamente a incapacidade de reconhecer os sinais dos tempos, né? Os sinais dos tempos que aqui simboliza a presença do próprio Cristo. Ele que é ele que vem na plenitude dos tempos, ele que é o grande sinal, né, que nos revela o amor de Deus, que nos revela a presença de Deus, que nos revela a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes Deus ele vai nos sinalizando, ele vai nos mostrando qual é a sua vontade, quais são os seus planos, os seus projetos para a nossa salvação, para a nossa felicidade, para a nossa vida plena, a nossa vida em abundância. E nós vamos fazendo aqui como estes homens que Jesus chacoalha no Evangelho, né? Hipócritas, vocês fingem que não veem, porque vocês não querem ver em verdade. Porque ver Jesus, reconhecer a vontade de Deus, implica em se converter, implica em mudar de vida, mudar de atitude, mudar de pensamentos, implica em muitas vezes violentar-se a si mesmo, violentar a própria vontade, e nós não queremos muitas vezes isso. Nós preferimos ficar ali na superfície, sem aprofundar, sem deixar que o Evangelho crie raízes e transforme a nossa vida.
né? Será que nós temos vivido também essa hipocrisia que Jesus condena? Hipócritas, né? Vocês conseguem ter inteligência para tantas coisas, mas não conseguem ter inteligência para descobrir a minha vontade, para descobrir a minha presença, para descobrir que eu estou aqui no meio de vocês, né? O tempo chegou. Eis o tempo de conversão, eis o tempo favorável, é o hoje, é o agora, porque Cristo está no meio de nós. Porque Cristo está no meio de nós, né? E isso me lembra um pouco que nós muitas vezes temos a vida como se fosse um pouco deslocada da realidade, como se a gente não tivesse situado na realidade real. A gente vive como se um mundo de fantasias, né? Um mundo como se só existisse essa realidade física, e esquecemos que muito além desta realidade que é passageira, que é transitória, existe uma realidade que é definitiva, uma realidade que não passa, que é o céu ou o inferno. Nós vivemos, dedicamos todas as nossas energias, todas as nossas forças para nos sustentarmos e nos alimentarmos para o tempo presente, né? Seja no nosso trabalho, seja no nosso lazer, seja na dedicação mesmo a coisas boas, ou mesmo vivendo uma vida desregrada, como se não houvesse amanhã, como se só tivéssemos aqui essa realidade e esquecemos mesmo ou nem acreditamos verdadeiramente que existe um céu, que existe um inferno. Porque se nós acreditamos que existe essa realidade que não passa, essa realidade que a igreja chama de escatológica, né, que vai estar ali no final dos tempos, será que a gente viveria da forma como nós estamos vivendo hoje? Será que não está faltando em nós uma fé autêntica na igreja, uma fé autêntica em Cristo, que nos diz, olha, presta atenção, existe o inferno, né? Existe. E eu preparei para vós uma morada no céu, que Cristo quer nos ver lá, né? Então, hoje Deus nos chama, Cristo nos chama a uma reflexão muito séria, né? Qual é o principal na nossa vida hoje, né? Será que a gente está mentindo para nós mesmos e fingindo viver uma vida ali em Deus, uma vida na igreja, mas as nossas raízes estão fincadas aqui nesse mundo, estão fincadas nas coisas que passam e não nas coisas do céu, né? Buscai as coisas do alto, né? Busquemos as coisas do alto, as coisas que não passam. Então, seguindo aqui um pouco mais no Evangelho, um outro ponto que chama muito a atenção é essa segunda parte que Cristo exorta a uma pressa, a uma urgência na nossa mudança, na nossa conversão, a uma urgência em nós sairmos ali daquela inércia, daquele marasmo, né? De vivendo como se só existisse aqui esse mundo. E eu lembrava muito de uma passagem do Evangelho que está nesse mesmo capítulo, só que um pouco antes, que Cristo chama de loucos aqueles que vivem só para essa vida. Havia um homem rico cujos campos produziam muito e ele refletia consigo: o que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: farei o seguinte, derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens e direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse: insensato. Em outras traduções fala bem claro: louco. Nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma, e as coisas que ajuntaste de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Jesus voltou-se então para os seus discípulos: portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos,
Eles não semeiam, nem ceifam, nem têm dispensa, nem celeiro, entretanto Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles. Mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? Considerai os lírios como crescem, não fiam nem tecem, contudo digo-vos, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo, quanto mais a vós, homens de fé pequenina. Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações, porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas coisas. Mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega o ladrão e a traça não destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Essa exortação de Cristo de hoje, ver os sinais do tempo presente é sair, assim, desse marasmo, sabe? Sair mesmo também das murmurações, de ficar reclamando da realidade, da vida, de como está o mundo, e partir para ser resposta. Partir, deixar de guardar a vida só para si, de olhar só para si mesmo e consumir e gastar a nossa vida por amor a Deus, por amor à humanidade. A humanidade que geme em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, dos filhos da luz, aguardando a tua resposta, meu irmão, aguardando a tua vida consumida, o teu testemunho, aguardando a tua oferta. Do que é que tu está se precavendo? Que loucura, que insensatez. Nós não temos nada, nós só temos o hoje para nos ofertarmos a Deus. É como diz Santa Teresinha, quando fala do tempo presente. O tempo presente, o tempo que nos é dado é o hoje. O tempo que nos é dado é o hoje. Para amar, para fazer o bem, para gastar a nossa vida, para sermos resposta. Nós não podemos mais voltar no passado e mudar aquilo que aconteceu. O passado não nos pertence, o passado não pode ser mudado. O passado pode ser curado. O futuro nós não sabemos nem o que teremos, como se dará. Deus é quem sabe. Mas nós temos o presente para nos ofertar. Nós temos o presente para nos dar. Então não percamos tempo, não deixemos a graça de Deus passar. A graça de Deus é o tempo presente para nós amarmos a Deus, para nós amarmos a humanidade, para nós nos consumirmos e nos ofertarmos. Então eu queria aqui encerrar com um trecho dos escritos de Santa Teresinha, que fala assim: a minha vida é um só instante, uma hora passageira. A minha vida é um só dia que me escapa e me foge. Tu sabes, ó meu Deus, para amar-te na terra só tenho o dia de hoje. Então que com essas palavras de Santa Teresinha a gente tome uma decisão de amar a Deus hoje, de gastar a nossa vida hoje, de sermos fiéis hoje. Por hoje sim, Senhor, por hoje eu sou teu, por hoje eu vou te amar. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.